Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast igualmente da IKEA Portugal. O meu nome é Rui Maria Pego, estou de volta com muitas alergias, esta época do ano é assim, mas estou muito contente porque hoje vamos falar sobre um tema sobre o qual eu penso, mas no fundo não compreendo assim tanto. E isso tem a ver com a cor da minha pele e portanto temos de conversar sobre de que maneira é que existe, por exemplo, racismo sistémico, de que maneira é que há debate ou não sobre pós-colonialismo, de maneira é que a cor da pele influencia ou não a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e na vida. Portanto, hoje tenho 3 convidadas extraordinárias para conversar connosco. Cláudia Semedo, ao meu lado, atriz, jornalista e apresentadora, formou-se como atriz na Escola Profissional de Teatro de Cascais e licenciou-se posteriormente em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social. É portuguesa, nascida em Oeiras, feminista e ativista pela igualdade nas suas variadas dimensões. Sinto-me muito cidadã do mundo, não paro para pensar se tenho ascendência daqui ou dali. Quando vou para um país novo, identifico-me logo. Bem-vinda. Obrigada. Seguimos também, deste lado, temos logo a seguir a Sheila Cabral. Bem-vinda, Sheila, colaboradora do Centro de Apoio ao Cliente IKEA Portugal, filha de pais cabo-verdianos. Sim, correto. Que vieram para Portugal nos anos 70. Confere. É a irmã mais nova de uma família com 5 filhos. É licenciada em Secretariado e Comunicação Empresarial. Começou a trabalhar aos 16 anos no retalho em Base de Lisboa para conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Está na IKEA desde 2016. Isto não tem talentos. Não acredito. Apenas um que admite sentir que hoje em dia é cada vez mais raro. Sinto empatia pelos outros, coloco-me no lugar dos outros e sou uma boa ouvinte, talvez a chave para esta conversa de hoje. Bem-vinda. E por fim, a Filipa Leite Castro. Bem-vinda, Filipa. É licenciada em Gestão, iniciou a sua carreira no Departamento de Marketing da PT Multimédia. Ao longo da sua experiência profissional, geriu e participou em projetos de avaliação de potencial de top managers nos mais diversos setores de atividade, dos quais destacamos retalho, banca, farma, indústria e FMCG. Ok. Atualmente é partner da Argo Partners, com responsabilidades que incluem gestão de equipa e projetos, gestão de cliente e também business development. Bem-vindas. Obrigado por se juntarem a esta conversa. É difícil começar a desempacotar, porque isso implica termos que nos ver ao espelho. Comecemos por aí. Quando é que a Cláudia, estas questões que são questões que parece que finalmente estão no domínio comum, não são obviamente questões que para ti não estavam no teu domínio comum, não é? Sim. A diferença, a ideia da diferença. Mas chegaram tarde, sabes? Chegaram muito tarde, porque eu venho de uma família com uma diversidade cultural imensa, não é? Porque da parte da minha mãe a família é portuguesa, apesar de terem, da minha mãe e alguns irmãos terem nascido em Goa, outros na Guiné, outros em Portugal, e depois casaram-se cada um com uma nacionalidade diferente. Eu tenho um tio chinês, eu tenho um tio angolano, meu pai é guineense, tenho um tio brasileiro, portanto temos assim do mundo completamente. Temos uma diversidade muito grande em casa. Portanto, para mim a diferença sempre foi a norma. E muito tarde, eu acho que só mesmo muito tarde é que eu comecei a perceber que a diferença afinal tinha um impacto. Então Tens memória do momento em que isso mudou para ti? Olha, um dos momentos mais impactantes foi aos 6, 7 anos, quando eu estava a chegar a um quiosque com o meu pai, e um pai com uma menina de 3, 4 anos. A menina estava em cima do balcão, portanto ele estava de costas para a porta, e eu entrei com o meu pai, que é negro, e o pai da menina que estava a fazer uma birra disse, caucasianos, portugueses, calculo, disse-lhe: não faças essa birra porque senão vem aí o homem preto do saco. E eu olhei assim para o meu pai, assim, não vai um homem preto, o que é que o meu pai podia fazer com esta menina, sabes, muito pequenina. Mas cheguei a casa, o meu pai desmistificou ali um bocadinho a situação, nunca mais pensei nisso. E aos 13, 14 anos, eu que sempre fui delegada de turma, representante dos alunos nas assembleias de não sei quê, estava a falar de alguma coisa muito fervorosamente e digo, porque nós os portugueses, e começa uma risota total dos meus pares e dos meus professores e dos professores dos outros alunos, porque era um encontro entre escolas, e começa-se toda a gente a rir, e aquilo foi muito estranho, porque eu não percebi, tipo, qual é a graça, do que é que eles estão a rir? Demorei muito tempo, e só quando em casa, porque nós em casa temos o hábito de falar de tudo e falar abertamente das coisas, só em casa é que eu comecei a desconstruir e, nós os portugueses, porque a minha cor de pele não bate certo com esta ideia de se ser português. E foi a partir daí, e quando entrei para a escola de teatro, porque é uma escola profissional, eu entrei com 14 anos e comecei a trabalhar um bocadinho estas questões da identidade. É foi tão a partir cedo, daí 14 anos. Sim. Foi Eu estou a fazer isso aos 32, acho sempre que 33, acho sempre que o que eu tenho sentido ao longo das conversas que tenho, porque não há uma experiência única de se ser negro, não é?
há uma diversidade de experiências e há uma diversidade grande de opiniões até. E o que eu sinto é que a maior parte dos meus pares que trabalham ativamente estas questões sentiram o racismo muito cedo na sua vida. E eu dei-me conta a partir dessa idade, mais ou menos, mas na verdade eu vivi sempre numa espécie de bolha muito privilegiada em que eu não fui sentindo o racismo como um ataque pessoal, porque sempre fui muito bem sucedida nos meios onde estava, sempre tive muitas oportunidades. Se calhar eu não reparar, hoje em dia já acho que algumas ações são esta pessoa está a ser racista. Antigamente achava que as pessoas eram só parvas, percebes? Portanto também acho que vivia numa bolha que só agora há cerca de 5, 6 anos é que rebentou efetivamente e que consigo perceber com mais crueza. Porquê que rebentou? Porque foste mãe? Acho que não, porque os meus filhos aparentemente são portugueses típicos, porque eu casei com um português caucasiano, e os meus filhos, se não estiverem ao meu lado, passam perfeitamente por portugueses caucasianos, não é? Acho que rebentei essa bolha porque de repente o mundo chamou-me para isso. Comecei a conviver mais com pessoas negras e comecei a olhar mais para o mundo e para muitas situações de desigualdade que tinham que ver com essa questão. E comecei a despertar, e apesar de muitas vezes sentir que há coisas que eu não entendo absolutamente porque não aconteceram comigo, e eu acho que a realidade tem uma natureza muito focal, não é? A tua experiência determina muito. A tua lente. Não é? A tua lente. E então acho que tem a ver com a convivência, porque mesmo em termos familiares, eu convivi muito com a família portuguesa da minha mãe, não é? Eu não tive aquela coisa de ter os meus primos africanos e dançar kizomba e estar aquelas coisas tipicamente associadas às famílias negras. Da tua vida cá, não é? Pronto, e então eu sou muito eurocêntrica nesse sentido, não é? A minha visão. Isso é solitário? É solitário. É um bocadinho solitário, é um bocadinho solitário, e muitas vezes sinto que os meus posicionamentos, como não são radicais, como compreendem os vários lados das fronteiras, de vez em quando há um não entendimento. Sinto que as pessoas acham o facto de eu também ser uma pessoa feliz e positiva, atribuem uma certa ingenuidade. Atribuem uma certa ingenuidade e lugar de privilégio que não é bem assim. Isso é muito interessante de perceber, e já voltaremos aí, até porque e depois são as outras nuances dentro daquilo que é a experiência de cada um, que é sempre diferente e diversa. Só dar alguns dados para quem está a ouvir e a ver: 62% dos portugueses manifesta alguma forma de racismo, ou seja, consideram que existem raças naturalmente mais inteligentes e trabalhadoras do que outras e culturas naturalmente mais civilizadas do que outras. São dados do European Social Survey de 2020. Apenas 11% da população discorda de todas as crenças racistas. No mesmo estudo, quando questionados se há grupos étnicos ou raciais mais inteligentes, apenas 59% dos inquiridos discordam. 70% dos inquiridos entre os 15 e os 35 anos discordam que existam grupos étnicos ou raciais mais inteligentes, enquanto que a partir dos 70 a percentagem dos inquiridos a discordar é 34%. 71% dos portugueses apresentam um viés pró-branco, isto é, associam mais sentimentos positivos a pessoas brancas de forma mais automática do que a pessoas negras. 80% das queixas por discriminação na educação, habitação e forças de segurança feitas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial foram arquivadas entre 2006 e 2016. Os dados são horríveis, continuam, daqui a pouco posso lembrar mais alguns, mas vamos conhecer se calhar um bocadinho melhor a história da Sheila. Quando ouves estes dados, identificas-te com isto? Sabes que isto acontece? Ou também quando é que acordaste para a sensação de que nem sempre estavas em segurança, ou sentes-te sempre em segurança? Então, são muitas perguntas, desculpa. Relativamente aos números, sim, sei que acontecem, aliás, e cada vez mais, e ainda bem que existe neste momento a comunicação que mostra as dificuldades que certos grupos étnicos passam, pronto, e isso vai sempre acontecer, e nós estamos constantemente na luta, que é mesmo assim. Relativamente à minha experiência, eu também tive os privilégios de ter nascido num meio que me aceitou bastante. Portanto, em 91
2000, foi quando eu nasci. Os meus pais eram basicamente os únicos africanos do bairro onde eu cresci, basicamente. Se havia 2 ou 3 famílias de origem africana. Tinhas essa noção em miúda? Tinhas essa percepção? Tinha porque não me via representada, não é? Portanto, era eu e os meus irmãos naquela altura, e estamos a falar de um meio mais rural, portanto, a zona onde eu cresci é considerada uma aldeia e não havia realmente muita representatividade negra. Onde é que eu comecei a perceber que existiam diferenças? Quando fui para uma escola maior, portanto, 11, 12 anos, em que já vejo outros meninos, em que vejo outras etnias, e começo realmente a perceber que passei um bocadinho da minha vida a fugir um bocadinho ao estereotipo, para me adaptar. Portanto, fugir àquele estereotipo que o menino negro é que é mais agressivo, fugir ao estereotipo que o menino negro é que tem o insucesso escolar, fugir a esse tipo de estereotipos. Então senti que tinha que me esforçar um bocadinho mais para me integrar. Isso é um clássico, não é? Esse tema do temos que nos esforçar mais, temos que estar sempre impecáveis, ter sempre as melhores notas, não é? Transpondo isto para o trabalho, que sentiste quando começaste a trabalhar na altura? Sentias que isso eras foco de uma atenção diferente? Sim, senti. Em alguns espaços onde trabalhei, senti. Primeiro porque era bom para eles, não é? Terem alguma representatividade a nível de clientes, não é? E eu integrava-me, portanto era aquela pessoa que conseguia tanto dar-me com os clientes, pronto, africanos, o que fosse, e brancos portugueses. Lá está, não tenho sotaque, falo bem português, não tenho propriamente, pronto, vícios que se possam ser caracterizados daquela etnia, então eu passava muito bem, integrava-me e ficava bem. A ideia do passar, não é? Que é uma expressão que depois também é utilizada noutros contextos, por exemplo, quando alguém é não binário ou trans, e também é aquela ideia de passar ou não por um espaço mais seguro, não é? Ou seja, eu não crio atrito. A cor da pele criou-te atrito ao longo do teu crescimento? Sentes que geraste situações mais desconfortáveis ou foste alvo de algum tipo de bullying ou racismo aberto, tipo, óbvio? Se tivesses que definir. Eu sei que são perguntas muito difíceis, desculpa, mas obviamente, não, tudo bem. Mas eu acho que é importante também para percebermos, porque eu não percebo da mesma maneira. Lá está, na minha vida adulta eu não sinto que isso tenha acontecido, mas no meu crescimento, lá está, como cresci num meio muito branco, caucasiano, sim, quando interagia com outras etnias havia ali um certo conflito de onde é que eu me integro. Portanto, havia, embora os meus amigos fossem maioritariamente brancos, não é? Portanto, se eu me tentasse, por exemplo, também relacionar com outros colegas de outras etnias, havia sempre ali uma falta de aceitação, porque não me viam como uma pessoa, não me aceitavam naquele meio. Eu senti muito isso quando passei para o secundário, quando havia pessoas diferentes, e lá está, tentei fazer ali a passagem, tentar integrar-me nos vários grupos em que poderia ser inserida, e senti ali alguma resistência, mas também senti muita defesa dos meus colegas. Portanto, senti isso, porque não, lá está, aqueles comentários, às vezes os adolescentes e as crianças são muito Não, os adolescentes são péssimos. São Os adolescentes são muito duros. Muito cruéis, conseguem ser muito cruéis, mas também vi que havia ali muito conhecimento e muita aceitação e muita defesa daquilo que eram as diferenças de cada um. Portanto, vi um bocadinho dos dois lados. E no mercado de trabalho, o que é que sentiste quando começaste a trabalhar? No mercado de trabalho, curiosamente, eu vou dizer que também fui muito felizarda, porque viram-me talvez pelas minhas características e pelas minhas qualidades e não propriamente pela minha cor da pele. Na maioria dos espaços em que trabalhei, tirando talvez a parte mais da noite, porque compreendo perfeitamente que tenha que haver algum tipo de diversidade nesse meio, mas, por exemplo, lojas de roupa, por exemplo, que trabalhei em algumas, fui muito, posso dizer que fui muito bem aceito e que viram as minhas qualidades. Filipa, a experiência do mundo profissional neste momento, a sensação que eu tenho é que finalmente temos esta conversa. Não sei se antigamente era uma conversa que as empresas queriam ter. Quando ouves estas experiências que são completamente diferentes da minha, imagino que da tua, o que é que sentes quando ouves isto? Deixa-me só enquadrar, tu estavas a falar a questão da avaliação. Não, eu faço recrutamento e, portanto, e faço há cerca de 16 anos. E portanto, para mim, quando me falaram deste tema, pus-me a pensar quantas vezes é que eu entrevistei pessoas
de cor. E sendo que isto, quando no outro dia estávamos a falar, dizíamos, um dos problemas que muitas vezes temos é nunca sabemos como é que havemos de endereçar, já viste? Ou seja, de alguma maneira tu dizes negros e não há problema nenhum, mas nós temos sempre esta questão africano, não africano, negro, não negro, até a nomenclatura às vezes é difícil. Mas de cor é muito difícil para nós. É, não é? É, mas por uma questão óbvia, porque de cor estamos a retirar... é como se os outros tivessem cor e nós não. Exato. E toda a gente tem uma cor, não é? E endereçar-nos a um negro como os que são de cor, para nós é uma sensação estranha. Como é que preferem? Negro, africano, afrodescendente. Africano não faz sentido. Quase, não, afrodescendente, negro, depende do... Mas quando tu só visualizas, não sabes a descendência. Não é? Sim, mas podes dizer aquela pessoa negra. Sim. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que eu acho que existe muitas vezes essa questão de ter dificuldade em endereçar. Nunca em nenhum... Isto também é um trabalho nosso de descobrir como é que devemos fazê-lo, não é? E é uma aprendizagem que tem que ser, obviamente, guiada talvez pelas pessoas. Como é que és ser tratado? Como é que tu sentes que é melhor? Não é a mesma coisa no caso da comunidade LGBT. É a mesma coisa, descobrir como é que podemos fazer isso. Mas desculpa, estavas a dizer, sim. Não, então o que estava a dizer nas tuas entrevistas, sim. É que nas entrevistas surgiu-me muito pouca gente de outras raças. E o que me leva... Mas as vezes que surgiram, nunca foram prejudicadas. Ou seja, tenho alguns desses casos em que as pessoas foram as pessoas escolhidas para ficar no nosso cliente. O que eu sinto é que, e especialmente em Portugal, eu acho que isso não se aplica em todo lado. Eu acho que em Portugal as pessoas negras têm um nível financeiro e social mais baixo, o que leva é que muitas vezes, se tu fores às universidades, a taxa, às universidades que são mais conceituadas, as católicas, as novas, os técnicos, etc., o que leva a que, de alguma maneira, como as pessoas não estão nessas universidades, depois são limitadas, mas é por uma questão social e de acesso, e não tanto por uma questão de cor. Mas isso é um reflexo do racismo sistémico, não é? Exato. Se calhar no imediato, mas o porquê de não haver esse acesso e o porquê das minorias étnicas estarem nessa condição social é uma questão que temos que começar a cavar muito atrás. Exato. Mas há uma coisa tão básica quanto, por exemplo, as universidades mais conceituadas, as melhores universidades do país, não têm curso à noite. O que só isso leva a que alguém que tenha que trabalhar e estar na universidade ao mesmo tempo tem logo aí à partida um entrave muitíssimo grande. Okay? Portanto, eu acho que, aqui estou com a Cláudia, eu acho que há uma série de questões que não têm tanto a ver com as cotas, mas têm muito mais a ver com criar capacidade. Mobilidade social, não é? Seja a nível de educação, seja a nível de uma série de questões que leva a que o nível social pudesse ser colmatado, não é? Em termos financeiros até muitas vezes, para que depois possam ter as mesmas oportunidades, porque depois eu acho que quando as pessoas estão a trabalhar independentemente da sua raça ou da sua cor, aí na minha experiência, e eu estou a falar na minha experiência, elas não têm sido prejudicadas. Mas não há resistência? Ou não houve? Quer dizer, em 16 anos as coisas vão ter mudado. Hão ter mudado, sem dúvida. Eu acho que o facto de tu teres muito mais pessoas internacionais. Sim. E portanto ainda agora, muito recentemente, coloquei uma diretora financeira que é negra e os clientes são internacionais. Eu acho que para nível, o facto de nós termos muita gente internacional a entrar fez com que essa questão de resistência baixasse bastante. Eu acho que a nível de português, quando eu digo portugueses, eu acho que a geração dos nossos pais tem bastante mais preconceito do que as nossas gerações. Talvez porque se viveu em Angola ou do que se viveu... Mas eu acho que a nossa geração tem menos. Eu acho que depois também tem a ver com cada compreensão do que é a diferença. Eu acho que a sensação que eu tenho é que quando olho para a televisão portuguesa, uma das poucas apresentadoras era a Cláudia Semedo dos últimos 20 anos. E tu saberás e poderás falar sobre isso melhor do que eu, que é na rádio, por exemplo, onde eu trabalhei tantos anos, e trabalho de vez em quando, estou a trabalhar agora, há esta coisa de uma sensação de que finalmente há dois nomes
Portanto, isto depois, o reflexo que depois, se calhar nas empresas, como estavas a dizer, o acesso é difícil à católica ou à nova, porque de trás há uma dificuldade, há quase uma propulsão que não existe, porque vimos num contexto que se calhar não vou ter, obviamente, budget para pagar a católica, a não ser que tenha uma bolsa, portanto tem que ser a melhor aluna para poder. Não é? Estamos a falar mesmo das públicas. Mesmo das públicas, mas na nova, por exemplo, e eu apresento frequentemente as graduations da nova, vi muito mais alunos de todo o mundo, mas também muitos deles não são portugueses e vêm de propósito para a nova e vêm de propósito para cá fazer esse caminho. Portanto, eu não sei se essa mobilidade está a existir de facto. E pergunto-vos, não, Cláudia. Eu acho que a mobilidade social é um dos instrumentos para essa manutenção desse sistema. Status quo. Sim, claro, da manutenção desse status quo, completamente. Porque eu acho que é dos problemas mais graves que nós temos, não é? Nós mantemos um bocadinho esta coisa de se és filho de ferreiro, ferreiro serás, não é? Ainda que estejamos já um bocadinho mais evoluídos nessa questão, eu acho que se mantém um bocadinho, mantém-se um bocadinho essa realidade. E eu acho que nós temos é que nos perguntar porque é que as minorias étnicas continuam a estar nesse lugar social, porque não há políticas que permitam essa mobilidade, e nós temos que pensar nessas políticas de reparação e nessas políticas de empoderamento dessas minorias, porque é uma desigualdade e uma injustiça social muito grande as coisas manterem-se assim, e o tipo de apoio que existe e o tipo de estruturas que existem que constantemente nos negam esses lugares de fala e esses lugares de representatividade, e depois isto acaba por ser uma bola de neve, porque se nós não nos vemos representados, dificilmente teremos a capacidade de sonhar com atingirmos aquele lugar. E se a realidade que nós temos mas ninguém conseguiu e continuamos todos neste ramo de ter 2 trabalhos e viver em condições precárias, não vamos ter essa capacidade de sonhar e de rasgar esse lugar. E eu acho que Portugal, por exemplo, que devia ser dos países com políticas pós-coloniais mais fortes, porque temos uma história muito recente. Sim. E devíamos ter tido uma noção diferente de como fazer bem e de como fazer melhor, ainda nem sequer pedimos perdão por esse passado, sabes? Ainda nem sequer pensamos em políticas de reparação em relação a esse passado. A ideia de política de reparação cá é tida como uma loucura, e não é? há uma não discussão. É a ideia de ressarcir os povos que foram explorados durante séculos. Sim, por exemplo, e só descobri isto muito recentemente, que na altura, quando se aboliu a escravatura, não é? Ok, abolimos a escravatura. Mas muita gente continua a querer trabalhar como escravo. Pois claro, aboliram a escravatura, mas e depois? Não deram terra, não deram casa, não deram possibilidade das pessoas subsistirem. Claro que as pessoas vão ter de voltar para um lugar, ok, já não nos chamam de escravos, mas a nossa condição social é miserável. Sendo que não era igual no Império inteiro, não é? Aquilo que se passava em Portugal, depois não era alguma coisa que se manifestava em Angola ou no Brasil, e depois no Brasil que só acontece com a Lei Áurea. E esta realidade estou-te a falar da realidade americana até, do que aconteceu na América. Mas também há essa coisa de, são 2 tipos de racismo diferentes, são 2 tipos de experiência diferente, mas uma das coisas que é para mim óbvia é que não se fala o suficiente. Não se fala quase nada. Tu eras a única das poucas pessoas. Como é que, já falámos um bocadinho desta evolução, e levando isto para o contexto profissional, o que é que tu sentias? Sentias que não havia ninguém como tu? Sim, sentia que não havia ninguém como eu. Sentia que tinha que trabalhar muito mais do que toda a gente e não era reconhecida como toda a gente. Eu trabalho há 20 anos, não é? Eu trabalho há 20 anos em comunicação e como atriz. A minha primeira formação foi como atriz. E é muito engraçado porque é muito difícil falar deste lugar, porque não há uma possibilidade de objetividade, não é? Todo o meu trabalho passa por aceitarem-me ou não, porque passa por castings, passa por processos de seleção aos quais eu não tenho acesso, portanto não sei que discussões é que se têm para se chegar a esta pessoa ou aquela. Agora a discussão seja mais, queremos ter todas as pessoas possíveis diferentes. Agora queremos pintar um bocadinho com todas as cores. Mas o que eu sentia é que eu via colegas que eu achava que não tinham o meu empenho, a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade de comunicação, a receberem convites só porque sim, e faziam publicidade, e faziam isto, e faziam aquilo, e faziam aquilo outro, e eu que trabalhava imenso, que me esforçava imenso, que sabia escrever uma entrevista, sabia defender um produto, sabia defender, e não precisava que ninguém escrevesse para mim. Eu sempre tive de batalhar pelas minhas oportunidades. Desta indústria que a maior parte das pessoas não sabe. Há muitas pessoas que não escrevem uma linha e não sabem sequer dizer nada, não é? Mas
esse aplauso da mediocridade tem a ver porque muitas vezes essas pessoas são a emanação de um tempo, não é? E portanto são aquilo que as pessoas desejam naquele momento. Mas tu mudaste um bocado a conversa, tu foste uma das pessoas que foi... Que assim, a partir do momento em que tu vês na televisão, passa tudo a ser possível para uma série de pessoas. Sim. Ou seja, aquilo que falavas da representatividade é isso, não é? Eu sinto isso nessa interação, mas o que as pessoas não sabem, por exemplo, que as oportunidades que eu fui tendo, mesmo quando estava na SIC e depois na RTP, muitas vezes os programas chegavam para colegas minhas que acabavam por não poder fazer, e eu ia a casting e acabava por ganhar em casting aquele papel, apesar de ser funcionária da SIC, apesar de trabalhar na RTP. Raramente eu tive coisas que me foram oferecidas. E com o trabalho que eu tenho desenvolvido, eu acho que já merecia de repente ter o telefone a tocar para me fazerem um convite e eu não ter que pensar em arranjar patrocinadores, em construir a ideia, em dinamizar um bocadinho as oportunidades que vou tendo. Eu não me importo, porque eu não me importo, espera. eu sinto-me muito feliz sempre que me sinto capaz, sabes? E gosto muito de trabalhar. Eu gosto mesmo de trabalhar e gosto de pesquisar e gosto de criar e gosto de ter ideias. Mas é muito cansativo quando eu sinto que há pessoas que não fizeram metade do caminho ou não se esforçaram metade e o grau de concretização não é... Imagina, se for tipo, ok, não se esforçou metade, mas o grau de concretização é inequívoco, não é? Não, o grau de concretização também não fica ali pela metade e são pessoas que têm o telefone a tocar. Eu fico a pensar, mas o que é que está errado? E de vez em quando penso, ok. Porquê que o telefone toca a algumas pessoas e não toca a outras, Filipa? Do ponto de vista profissional, se tiver que, ou seja, esses lugares, por exemplo, selecionar alguém para ser diretor financeiro de uma empresa, há headhunters, né? Pessoas que descobrem. É o que eu faço. Exatamente, mas o talento, a ideia do talento, hoje em dia, estávamos aqui a brincar a dizer que agora queremos pintar todas as cores, mas existe de facto isto cada vez mais. Por um lado, a ideia da diversidade como economia, como currency, é uma coisa que não chegou há pouco tempo, não é? À maior parte das empresas. Esta mudança deve-se ao quê? Que já não se pode ignorar a diferença, ou porque a diferença é também uma commodity e nós vamos acabar por gastar dinheiro ali, ou é mais simples do que isto? Porque traz realmente um valor acrescentado grande a diferentes perspectivas. Eu acho que a grande dificuldade é como não se trabalhou de fundo, agora queres ter lugares de direção ocupados por pessoas que não fizeram o percurso até aos lugares de direção, não é? Sim. Então... claramente estás a querer encurtar a escada quando a escada tem que ser percorrida. Sim, não é? Sim, sem dúvida. E então acho que essa questão social de fundo é que eu acho que é muito importante. E no outro dia falava, até inclusivamente aqui com um comitê de diversidade que temos, e era criar trainees, não é? Porque o que é que acontece? As tais questões das universidades, muitas vezes não vais a algumas universidades que achas menos conceituadas e logo a partida essas universidades se calhar estão com uma diversidade muito maior. Então criem programas de trainees de raiz que permitam depois dar formação a essas pessoas para atingir a liderança, porque aquilo que estas pessoas dizem... Liderança para liderança não pode ser, não é? Liderança para liderança não pode ser, não é? Por isso as pessoas têm que fazer essa escada, não é? Cláudia, tu se calhar para chegares onde chegaste, fizeste esta escada, tu também, não é? E então aquilo que acontece é que eu acho que tem que se criar as fundações. E esta questão de querer liderança, eles diziam, eu abro vagas para managers, queremos managers de culturas diferentes e não vêm candidaturas. Mas é que tem que se fazer um trabalho anterior, não é? Sim, e eu acho que anterior é mesmo é de fundo. Na creche. Exato. O acesso à educação e à educação de qualidade, porque também há um bocadinho um esvaziamento das escolas públicas, não é? E nós temos que começar a pensar por aí. A educação é fundamental e a educação de qualidade para todos. E perceber que é muito diferente ir para a escola quando se vem de uma casa onde um dia não há água, no outro dia não há luz, no outro dia não há roupa, no outro dia não há comida, no outro dia não há... É muito diferente o aproveitamento escolar que uma criança privilegiada tem e que uma criança não privilegiada pode ter. E nós temos que nos preocupar com isso, porque muitas vezes para se fazer essa escada e para se atingir essa capacidade, nós temos que ter em conta tudo o resto. E eu acho que a escola, nós temos seriamente de repensar o nosso sistema educativo. Acho que temos de repensar assim muito seriamente, porque não é só o momento de estar na escola e da passagem de conhecimento, é tudo à volta. E também vivemos numa sociedade que nós sabemos que muitas vezes também
vamos a essas escolas conceituadas, que são escolas que normalmente estão associadas a propinas altíssimas e a famílias que já têm esse lugar, e há uma série de coisas que estão de raiz, que precisam de ser revistas. Agora, achas que há vontade? Acho que há cada vez mais voz nas minorias, e que estão um bocadinho a forçar essa, mais do que vontade, alguma noção de decência, sabes? Que está a empurrar então para esse lugar de pronto, ok, vai acontecer. Mas há uma manutenção dos lugares de poder que se faz. E eu acho que não é inocente esta estrutura social, não é inocente. É a empatia que falta, Sheila? Em muitos casos sim, é verdade. As pessoas saberem colocar-se no lugar dos outros, saberem ou quererem pelo menos compreender as dificuldades que um grupo sente por ter uma diferença, neste caso a cor da pele. Sim, há muita dificuldade, né? Às vezes as pessoas colocarem-se no lugar do outro e perceberem quais são as dificuldades que aquela pessoa passa. E tal como a Cláudia falou, sim, é muito, muito complicado teres que te esforçar mais porque tens uma diferença na tua aparência. E é única e exclusivamente ditada por isso. E depois há uma série de outros processos, porque há toda uma narrativa que é construída, não é? À volta do que é ser negro, à volta do que é ser homossexual, à volta do que é ser mulher, à volta do que é ser uma série de coisas que tu próprio, por exemplo, eu demorei muito tempo a aceitar. As pessoas diziam muito: tu és muito bonita, tu és muito bonita, tu és muito bonita. Eu dizia sim, obrigada, obrigada. Eu demorei muito tempo, e muito tempo mesmo, e acho que ainda continuo a lidar com isso, a entender a minha beleza, a olhar para o espelho e sentir-me bonita, porque os meus padrões de beleza... E é esse tema a seguir, ainda bem que vais lá. Os meus padrões de beleza eram europeus, e então eu sempre que me olhava ao espelho dizia: mas porquê que as pessoas me dizem isso? Estão-me só a dizer isto para ser simpáticas? Até que eu começasse a usar o meu cabelo como ele é naturalmente. Quantas vezes o estiquei, o alisei, fizeram babyliss, fizeram isto e aquilo, porque eu não podia estar na televisão. Eu demorei muito tempo a dizer: não, acabou. Eu Quando posso estar na televisão assim. Quando fui mãe. E aí sim, acho que foi quando eu senti de não, eu não posso passar a ideia à minha filha, e agora ao meu filho, de que eu tenho que corresponder a um padrão que não é o meu, que não é verdade para mim. E esta coisa de me dizerem tipo: porque lembro-me, e magoou-me profundamente isso, que comentaram um look meu qualquer de Globos de Ouro e ela está muito bonita, mas podia ter penteado o cabelo. E eu a pensar: mas o meu cabelo está penteado, o que é que isto quer dizer? Não é? E então senti mesmo: não, eu tenho que explicar às pessoas que isto é o meu cabelo penteado. O meu cabelo não é liso, não vai estar para baixo, não vai estar com um ar isto ou aquilo, mas isto é um cabelo bonito e saudável. Não é? O tema do cabelo é outro tema que demora muito tempo a perceber, não é? A ideia de alguém poder tocar sem te perguntar, sim, não é? A ideia quase de uma o exotismo. O exotismo, essa onda do exotismo, quer dizer, é uma sim, coisa que se continua a dizer, não é? É exótica. Sim, eu não me importo mesmo quando vem de um lugar de curiosidade genuína, do nunca toquei num cabelo assim, posso experimentar, posso tocar. Acho que isto faz um bocadinho parte até da educação, porque, por exemplo, muita gente tem a ideia de que o meu cabelo é muito áspero e o meu cabelo é um algodãozinho, tipo, depois aqui a mão, e ele é muito fofinho, depois tem a ideia que é um cabelo muito forte. Não, é mesmo um fiozinho de algodão que parte por tudo e por nada. Portanto, eu acho que faz parte o deixar tocar, até acho que faz parte dessa educação que tem de acontecer, e está tudo bem. Mas sim, convém perguntar, porque eu não toco no cabelo de ninguém também sem perguntar. Sentiste tu mesmo, Sheila? Sim, identifico-me completamente com a situação do cabelo, porque também durante muitos, muitos anos também houve esta minha necessidade de alisar o cabelo, porque não me aceitava. Para corresponderes ao padrão? Exatamente, não me via representada a mulher bonita, com o cabelo encaracolado, com o afro. Então durante muitos anos também o fiz, também alisei, também fiz babyliss, também fiz o brushing. Trabalheira, não é? Sim. Porque trabalha sobre a tua autoimagem, e isto é terrível, porque de repente tu próprio não sabes exatamente qual é o teu potencial, porque como tu não encaixas em nenhum padrão que tu vês,
também te questionas muito, não é? Claro. E isto é terrível, porque não é só o mundo a dizer-te tu és diferente, de repente tu próprio começas a achar que tu não és tão bonita como as outras, que tu não pertences, que tu não podes, que tu não isto, que tu não aquilo. E acho que isto é um tema que vai muito fundo, vai mesmo muito fundo, porque mexe com a tua própria noção de ser. A aparência ainda é um tema nas entrevistas de emprego? Eu acho que é, mas a aparência não pela questão da cor, eu acho que pela aparência, pelo impacto que tu podes transmitir e o que é que isso de alguma maneira transmite, o cuidado que tu tens, o tipo de clientes com quem tu tens que estar e que imagem é que tu tens que passar. Portanto, eu acho que a aparência é indiscutível um tema da nossa vida, não é? Não é um tema de trabalho, é um tema da nossa vida. Agora, acho que existe muito mais abertura, e isso sim, eu acho que se sente que há muito mais abertura a que as pessoas possam ser diferentes. O CFO portanto, pode ter tatuagens no pescoço? Pode. Pode. Portanto, para o caso de eu querer fazer. Não, mas é muito engraçado, Se bem que é engraçado, porque o tema das tatuagens é muito giro, porque eu acho que hoje em dia já se vê muito mais gente com manga, sobretudo mulheres, não é? Com manga, acaba de repente ter uma tatuagem numa empresa altamente corporate. E não deixa, tu reparas e depois tens um contentamento assim, que engraçado. Isto já não foi um tema, não é? Por isso eu acho que hoje, claramente, e a tendência acho que vai ser sempre a se atenuar, acho que a apresentação é sempre importante, independentemente do que ela seja. Ou seja, ela já não tem um padrão, não é? Havia um padrão muito cinzento, muito estereotipado. E, portanto, esse eu acho que reduz cada vez mais. Agora, a aparência de ter impacto, eu acho claramente sim, é um ponto. É uma ditadura, não é? Hoje em dia, cada vez mais. Não, eu sinto que não é uma ditadura. Eu sinto que há muito mais espaço para tu seres original. Mas temos uma capacidade de comparação muito maior hoje em dia, porque temos pessoas a entrar-nos perfeitas pelo telefone adentro todos os dias. Mas eu acho que mesmo assim, e vejo nas entrevistas, há uma capacidade muito maior de diversidade. Seja de nós, que temos toda a obrigação de ter que essa lente não nos influencie tanto, não é? Porque é impossível que não nos influencie, porque é uma coisa que nos entra pelos olhos adentro, seja nos clientes. Ou seja, acho que é muito menos ditadura e cada vez mais se sente nos clientes que a diversidade genuína, porque eu acho que esta questão da diversidade, só para ter um tick in the box, para mim acho que é quase pior. Trabalhar a diversidade por uma obrigação não faz sentido. Acho que a diversidade tem mesmo que ser sentida, e sinto que hoje os clientes veem a diversidade de uma forma sentida, como um valor acrescentado, que traz mesmo e nós temos trabalhado muito a diversidade em relação não só a etnias, etc., mas também a pessoas com deficiência, e portanto há todo um tema de diversidade que sobretudo experiencial, não é? Que é todos nós temos a capacidade de ganhar. Claro, mas nas cúpulas de poder, ou seja, as pessoas depois eventualmente decidem, contratam, por exemplo, para esses lugares de topo, ou mesmo depois essa cultura da empresa que se cria, hoje em dia essa vontade de uma diversidade sentida que começa a ser verdadeira, acredito, mas ainda são homens heterossexuais brancos a escolher. As mulheres já conseguiram atingir essa cúpula, já furaram essa cúpula. Eu sei que há mais do que há uns anos. E já não só as mulheres escolhem, como eu acho que aqui, em relação a raças, se tu tiveres as pessoas nesses lugares, elas têm capacidade para escolher. De abrir as portas. Tu tens poucas pessoas nesses lugares, não é? Mas quando elas têm a competência, e vamos dar um exemplo, por exemplo, do Daniel Traça, não é? Não é minimamente questionado. Ou seja, não é minimamente questionado a questão do ouvir, não ouvir, quer dizer, é uma pessoa altamente admirada, não é? Por isso, eu sinto é que a percentagem de chegar até lá é que é curta, mas acho que tem muito a ver com a questão das bases e não com a questão de, a partir do momento em que têm a competência para estar no lugar, o fazem muitíssimo bem e sem resistência. É muito interessante. Diz. Pois, sem resistência acho que depende muito, não é? Porque do mercado em si, de cada mercado, no nosso, por exemplo. No nosso mercado artístico, eu acho que ainda há muita, no nosso eu acho que ainda há muita resistência, e há resistência e há uma outra coisa, por exemplo, que é tu, enquanto artista negro, se não estiveres a falar de temas que tenham que ver com isso, já não tens tanto espaço.
Não é? Não estás a fazer a luta. Já não estás a fazer a luta e quando fazes a luta percebem, faz todo sentido. És como nós, estás do nosso lado. E falo para todos, não é? Falo para todos. Mas quando não estás a fazer a luta, se calhar esse lugar já é um bocadinho mais questionado. Por exemplo, tu tens o Peter Brook, que nos mostrou que os papéis são papel, os papéis, as personagens são papel e tinta, e depois os atores é que dão credibilidade àquilo tudo, e o teatro é um lugar de imaginação, mas cá em Portugal, por exemplo, tu tens uma necessidade de verosimilhança no teatro que eu não entendo. Nunca me aceitaram para ir fazer uma audição para As Três Irmãs. Porque As Três Irmãs têm que ser as três... Mas isso vai mudar. Isso eu não acredito que... Sim, eu espero, mas também há uma coisa que é verdade, e o que eu vou dizer não, às vezes pode não ser justo, mas também há um bocadinho esta coisa do agora vamos pôr toda a gente porque sim, e às vezes as pessoas podem não ter talento para. Eu não digo porque isso acontece sim. no Reino Unido. Eu não digo por porque exemplo. sim, mas se tu és vetado sequer a fazer uma audição porque não encaixas numa ideia do que devia ser uma coisa. Não, isso claro que sim. E eu falo especificamente no teatro, e eu dava muitas vezes este exemplo. Eu já fiz de animal, já fiz de bebé e criança, já fiz de homem. Porquê que eu não posso fazer um papel que alguém achava que devia ser feito por uma pessoa branca? O teatro é um lugar de imaginação. Sem dúvida, mas eu é? acho que sim. Mas também acho que não há problema nenhum serem só atores negros a fazer. Não, aquele papel, negros, aquele espetáculo, sim, não é? Que o Teatro Guerreiro faz, não é? Tipo, entre outras companhias. Sim, mas eu não acredito muito nesta coisa do só, sabes? Eu acredito efetivamente numa naturalização da mistura. Eu odeio cotas. Odeias cotas? Odeio cotas. Acho que são um instrumento necessário. Eu acho que no mundo ideal a pessoa certa estaria a fazer o trabalho, não é? A melhor pessoa estaria a fazer o trabalho. Mas essa não é a realidade. Por isso é que eu te digo, é um instrumento que eu acho necessário como um caminho, mas o ideal era não termos de forçar isso, não é? De ser só natural. Mas eu também não acredito muito nessa coisa do agora só trabalhamos negros, agora só trabalhamos... Eu também acho que não. E acho que deves poder fazer os papéis todos que quiseres e podes fazer Shakespeare e podes ser o Hamlet se te apetecer. Ou seja, por mim não há problema nenhum. A sensação que eu tenho é que muitas vezes agora, e assisti a isso no Reino Unido agora, às vezes podes não ter feito a escada e dão-te o papel porque é aquela coisa do virtue signaling. É tipo, agora vamos mostrar que estamos verdadeiramente diversos. Mas e no fundo não estamos. E também não é justo para aquele ator ou para aquela atriz que nem sequer ainda se calhar tem as ferramentas para habitar aquele lugar. Estou completamente contra isso, sim. Mas estou completamente contra isso. Isso é cosmética. Sim, né? sim, que é uma coisa que eu vou dizer neste programa várias vezes, mas às vezes parece que muitos destes temas são um bocadinho blush. Sim, é a tal questão do greenwash, o pinkwash, o blackwash agora, não é? Claro. Sim, eu sou completamente contra isso, mas acho muito triste que se continue na nossa área especificamente, se continue a pensar, por exemplo, já ouvi coisas como a Cláudia não são ditas a mim, não é? São ditas à minha agente, ou são ditas a pessoas que por acaso até são minhas amigas e fazem parte daquela empresa e não sei o quê. Cláudia era perfeita para fazer isto, mas não tem o perfil. Mas depois nunca te explicam o que é o perfil. E se é perfeita, porque é que não tem o perfil? E vivo muito um bocadinho. E também já tive trabalhos em que me chamaram e que depois eu percebi, ok, eu venho aqui fazer a cota, não é? Cumprir o papel de ok. Isso eu também não gosto disso, não é? Acho que é um caminho. Acho que tem que haver um caminho, acho que tem que se fazer, acho que tem de se forçar em algumas situações e tal. Mas há muito que se lhe diga. Não, é muito injusto de todas as maneiras. Mas as cotas são úteis? Eu estou um bocadinho aqui com a Cláudia. Eu acho que já tive casos em que pelas cotas eu não coloquei a pessoa certa. Ok. E aqui sobretudo em termos de género. Okay? Porque muitas vezes num mundo informático, imagina, quando é importante ter 50% de mulheres... É muito difícil, porque tendencialmente é uma coisa mais masculina e, portanto, quando tu tens que ir buscar uma shortlist de mulheres, elas são menos... Porque há menos também. Portanto, menos disponíveis para isso, mas como hoje em dia há muito mais mulheres na comunicação do que homens, por exemplo. Por isso, eu acho que é um bocadinho como também o que a Cláudia estava a dizer. Eu acho que ajuda a forçar a que o tema esteja em cima da mesa, mas acho que por si só as cotas é muito curto, não é? Portanto, para mim, a mesma questão com as mulheres, quer dizer, acho que há um trabalho de fundo que é super importante. Eu não quero estar num lugar de administração e não ter tempo para estar com os meus filhos, não é? Claro. Portanto, há uma questão de work-life balance que é importante. Eu não acho que faça sentido ter as pessoas de todas as culturas e todas as raças se depois, em termos de background académico, profissional, etc., tenham uma desvantagem brutal. Até porque acho que isso
é quase um tiro no pé. Não, Não é? fragiliza. Então, Mas por fragiliza. isso é que eu acho que a educação é fundamental para isto, Claro. porque esta ideia de eu não quero estar a trabalhar como CEO não sei quantas horas e não estar ao pé dos meus filhos, mas os homens também são pais e também têm de estar ao pé dos filhos, não é? Portanto, eu acho que há todo um trabalho de mudança de mentalidade que nós temos de fazer para que depois não tenhamos essas situações de coisas tendencialmente das mulheres ou de coisas tendencialmente dos homens, porque muitas vezes elas são tendencialmente porque aconteceram assim e a prática levou a essa realidade e não propriamente porque eu por exemplo, miúdas que queiram jogar futebol, Alice por exemplo, na escola, Alice, tua filha. Alice, a minha filha, desculpem. Uma vez chegou a casa muito chateada porque não lhe deram a bola no recreio porque a bola era para os rapazes. E de repente, claro que não há tantas raparigas a jogar. Quando elas querem jogar, não lhes dão as bolas porque são para rapazes. Percebes? Eu tenho amigos que são bailarinos e que quando escolheram ir para o balé foram gozados. Era impensável andar no balé. Sim. Pronto, portanto eu acho que também há um trabalho de mudança de mentalidade que tem de se fazer, não é? E que tem de se combater um bocadinho esta ideia de que há lugares que são para e há lugares que são para e há lugares que são para que tudo possa ser mais justo, porque o que eu vejo é que há uma repressão muito grande, as pessoas não são o que são e não fazem o que querem porque sentem que têm de corresponder a alguma coisa. E isso também provoca uma série depois de situações de desigualdade. Sim. Sentes, Sheila, que já falámos muito do que falta fazer, falámos muito sobre aquilo que ainda não foi feito e os avanços. Sentes que nos últimos anos houve avanços? Por exemplo, a tua experiência na IKEA, a tua experiência com pessoas na IKEA, sentes que hoje estamos mais abertos à diferença ou, pelo contrário, 2022 é um ano em que ainda estamos mais distantes? Não, eu vejo uma maior abertura, sim. Pelo menos no contexto em que eu estou inserida, a IKEA é uma empresa exemplo a nível de diversidade e cada vez mais sinto que as diferenças são elogiadas e são valorizadas para contribuir mais e para fazer mais naquilo que é o nosso dia-a-dia e no nosso dia-a-dia como uma empresa. Não sinto de todo que seja rejeitado ou que seja eliminada a diferença, é mesmo, portanto, aqui valorizada e tudo aquilo que é diferente eu sinto que é utilizado para fazer melhor. Eu não sei se isto faz sentido dizer as coisas desta forma. Super. Acho que faz todo sentido. Pronto, cada vez mais sinto que a integração é importante. Nós, portanto, no departamento que eu trabalho, temos pessoas diversas. Qual é o departamento em que trabalhas? No CSC, portanto, no apoio ao cliente, e posso dizer que há um bocadinho de tudo. E os clientes, como é que reagem à diferença? Lá está, através dos meios em que nós comunicamos, eu não acredito que eles tenham acesso ou que tenham uma visão de toda a diversidade, porque pelo telefone só se consegue realmente definir pela voz, não é? Obviamente que há colegas, não é? Exatamente, há clientes que obviamente já tiveram mais experiências. Eu, por exemplo, não sofri com isso, porque mais uma vez quem me ouve ao telefone não consegue distinguir qual é a minha origem, se sou branca, se sou brasileira, se sou negra, não dá pelo telefone, mas há realmente colegas que já sofreram com essa situação ao telefone, com aquelas microagressões que são visíveis pela maneira como falam ou pelo sotaque que têm. Isso realmente ainda está a ser trabalhado. Pronto, é uma situação que a sociedade vai ter que trabalhar e é aos poucos. E achas que a sociedade quer trabalhar isso? Algumas gerações sim, há outras que não. Há gerações mais antigas que mostram realmente bastante resistência e, vamos ser honestos, é muito complicado mudar essas mentalidades, mas sinto que as gerações mais jovens já têm uma maior abertura para a diversidade e para tudo aquilo que é diferente. Aliás, acho que já conseguem elogiar aquilo que é diferente, porque vejo cada vez mais que as pessoas querem pensar fora da caixa e querem inovar. Portanto, e a diferença também traz isso, traz inovação, traz formas diferentes de pensar e traz ideias diferentes. Traz oxigênio. Exatamente. Traz traz outras formas de ver e de outras perspectivas. E cada vez mais eu sinto que as gerações mais jovens, as pessoas com quem eu me relaciono, têm abertura para isso. Falaste de microagressões e há pouco há uma frase que tu disseste, Cláudia, que ainda ecoa na minha cabeça. No meu crescimento a diferença era a norma. Estas microagressões, se tivéssemos que explicar o que é uma microagressão, são estas pequenas coisas, não é? Sim. Pequenos momentos que te relembram
de que a igualdade não é uma coisa que tenha acontecido ainda. E subtilezas comportamentais. Olha, a pandemia foi muito... para mim teve ali 2 ou 3 momentos marcantes, porque normalmente as pessoas quando nos conhecem, e nós que trabalhamos em televisão, as pessoas têm essa relação connosco, tratam-nos até de uma forma diferenciada, ou fazem-te sentir mais especial. Simpático, ou excessivamente são excessivamente simpáticos. Eu normalmente tenho uma reação muito positiva. As pessoas normalmente são muito queridas e muito simpáticas comigo. E de repente eu comecei a usar máscara. E nos supermercados, que eu nunca tinha sentido isso. As pessoas diziam, não, eu sinto que as pessoas quando eu entro no supermercado vêm atrás de mim e reparam no que eu estou a fazer. Nos supermercados eu tive 2 ou 3 situações em que claramente estava a ser discriminada. Estavam a tentar controlar para ver se roubavas alguma coisa? Esse tipo de coisa? Uma delas foi um segurança a controlar porque estava com muitos sacos e o segurança estava assim meio que atrás de mim, não é? Tipo, o que é que esta está aqui a fazer com muitos sacos? Outra... uma senhora a falar comigo como se eu fosse a empregada daquela loja e a reclamar comigo porque vinha buscar uma encomenda e onde é que tinha que ir buscar a encomenda, e a falar assim comigo de cima para baixo, e eu, uau, o que é isto? E depois outra na caixa em que eu estava a ver aquelas coisas que estão na caixa, né? Revistas e não sei o quê. Eu estava a ver qual é que queria levar, e a rapariga da caixa disse-me, mas vai levar alguma? É porque se não vai levar, não mexa. Eu olhei assim para ela, tipo, que engraçado. Nunca tinham falado assim comigo e eu de repente, ok, estou de máscara, as pessoas não reconhecem automaticamente a Cláudia, que naturalmente traz uma simpatia e uma não sei o quê, e de repente falam comigo no lugar onde me põem e claramente me estavam a pôr num lugar inferior na percepção delas, não é? E eu de repente, que engraçado, de repente não sou a Cláudia, de repente já a minha cor de pele importa um bocadinho mais. Quando isso acontece, vale a pena entrar em conflito? Não, eu naturalmente sou uma pessoa que me afasta dos conflitos e dos confrontos. Acho que é importante marcares a tua posição, não é? E a minha reação é sempre, desculpa lá, mas porquê é que está a falar assim comigo? Mas isso é em confrontares, não é dizer, assim, vou-me embora. É? Sim, mas podia ter um tom logo mais enervado, e eu tento manter a calma, muita calma nessas situações, e virar um bocadinho o espelho para a pessoa, para ela tentar perceber que está a ter um comportamento completamente desajustado e desadequado. Mas sim, eu acho que é importante não nos calarmos e não normalizarmos aquele comportamento. Sim, eu relembro que 62% dos portugueses manifestam alguma forma de racismo. Isto são dados de 2020. Sheila, também tiveste experiências destas ao longo da vida? Sim, a situação das lojas então é a mais comum, e eu noto isso principalmente se for vestida de uma forma ou se for vestida de outra. Se eu, por exemplo, entro numa loja assim um pouco mais cara, mas estou com um look mais descontraído, por exemplo, uns ténis, um fato de treino e uma t-shirt, já senti, já fui seguida pelo segurança, pela loja. Agora, se calhar, se for com um ar mais elegante, com uns sapatos mais bonitos, com um blazer, já parece que já me encaram de outra forma. Portanto, e das vezes que já abordei, houve uma situação que tive mesmo que abordar um segurança e questionar-me porque é que me está a seguir, há outros clientes na loja. O segurança, com toda a descontração do mundo, disse-me que são as diretrizes que tem para seguir. E pronto, relativamente a isto, o que é que eu posso dizer? A pessoa está a fazer o seu trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou continuar a fazer as minhas compras, pagar e vou-me embora. Isso é muito cansativo, mas era bom fazer uma reclamação. Pois. Uma reclamação. Mas chega a uma altura em que já não... Sim, eu confesso que eu nunca tive de lidar com isso, nunca tive de passar por isso. Ouvia relatos e obviamente acreditava no que as pessoas me diziam, não é? Mas nunca tinha tido a experiência disso acontecer, e é muito desagradável, é mesmo muito desagradável. E aqui há pouco tempo falou-se muito naquela questão de haver um código 111 nas lojas, que 111 pelos vistos é a cor da roupa negra. Então há o código 111 de quando entra um negro na loja, de repente toda a gente fica atenta ao que é que aquela pessoa está a fazer. É o 09 também, há uns que é o 09 também. 09. Pronto, pelos vistos sai este código, e de repente quando se vive isso para mim foi uma experiência de repente, tipo, mas o que é que se está a passar? Que as pessoas estão boas da cabeça, o que é que se está a passar? E depois há a questão do passar ou não é? Se fores mais clara, se calhar tens menos hipóteses. Sim, nós temos esta questão, não é? Nós somos um bocadinho mais claras,
crescemos aqui com o sotaque daqui, falamos como um português, como a expectativa que as pessoas têm que um português fale. Então muitas vezes ouvi: ai não, mas tu és diferente. Ai não, mas tu és diferente. E eu digo: não, tu a mim conheces-me. Não te deste ao trabalho de conhecer as outras pessoas, não te deste à liberdade de conhecer as outras pessoas, não tiveste a disponibilidade para conhecer as outras pessoas, porque a única diferença entre mim e aquela outra pessoa é que tu conheces-me e falas comigo, porque eu não sou diferente, nem sou mais especial, nem sou mais nada. Há pouco eu perguntava se era cansativo e devolvo essa pergunta, porque depois é constante, é diário. Depois também deve ser cansativo ter que explicar. Como é que se gera isso? Essa fadiga? Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar na Rádio Renascença com 16 anos. Portanto, eu comecei a ser a Cláudia Semedo muito cedo. Quando eu comecei a ter poder de compra para entrar numa loja, eu já aparecia na SIC. Sim. Portanto, eu não vivi muito isso. Mas é muito cansativo. No meu caso, o que eu sinto que é muito cansativo é ainda ter de falar com pessoas que claramente não sabem o que é que significa racismo, que negam a existência do racismo, que acham que é uma chatice falarmos muito sobre esta questão do racismo. Haverá comentários desta conversa certamente assim. Como é óbvio. E infelizmente te digo como é óbvio. E isso é muito cansativo, continuar a explicar às pessoas que não, o racismo existe. Não, ele é estrutural. As pessoas têm muita dificuldade de entender esta questão do racismo ser uma coisa estrutural e de ser um instrumento de manutenção do poder e de ser... Ideológicas, não é? Sim. As pessoas têm muita dificuldade de entender isto porque e este é um problema, como as pessoas tendem a falar do racismo e a reduzi-lo a atos racistas individuais, é muito complicado, porque para mim o que é grave no racismo é que ele é um sistema, não é? Porque há muita gente que tem comportamentos que não identifica como sendo racistas, e tenho imensos amigos. Não, até dizem, eu até tenho um amigo que... Sim, e tenho imensos amigos que dizem coisas. Ainda no outro dia me diziam, tipo, alguém estava de moto e tu com o capacete, e acham aquilo muito engraçado e não percebem que aquele comentário é só tu com o capacete, porquê? Por causa do meu cabelo, porque o capacete não entra, porque o meu cabelo não baixa, tipo. Sabes? Que ainda acham que é só muito engraçado e tipo, opá, vamos lá parar com essa coisa, tipo, um olho no burro, outro no cigano, não sei o que do chinês, tipo, vamos refletir nas coisas que dizemos, que mesmo que não sejamos racistas, estamos a perpetuar imagens e constantemente a gerar imagens. Estereótipos sobre as pessoas, não é? Que à partida já acham que por tu pertenceres a este grupo ou pertenceres àquele, há um entendimento sobre ti que te precede. Tu não tens a oportunidade de te apresentar e já acham que tu és isto e aquilo e aquilo. Isso é muito cansativo, não é? É muito cansativo. Isso é muito cansativo e fragiliza-te, é inevitável, não é? Porque tu partes sempre de um sítio de inferioridade ou partes sempre de um sítio, uma expectativa. O que é que eles acham que é um homem gay? O que é? Quer dizer, cada pessoa terá as suas questões, mas há esta lógica de estás permanentemente a ter que explicar alguma coisa. Sim, estou permanentemente a explicar. Mas vale a pena explicar, essa é a minha questão. Eu acho que vale quando vale. Ou seja, quando há disponibilidade para escuta. Como é que destrinças? Quando eu sinto que as pessoas querem ouvir. Ok. Quando eu sinto que as pessoas querem efetivamente ouvir e perceber o que é que eu estou a sentir, o que é que eu acho sobre as coisas, ou o que é que eu falo. Quando eu sinto que a pessoa está só a querer confirmar qualquer coisa e mas isso não, eu desisto. É igual para ti, Sheila? Isso acho cansativo, acho. E às vezes também me custa lidar sempre também com a curiosidade. Mas tu não és tão escura, mas porquê que é assim? Qual é a origem dos teus pais? Mas o teu cabelo é assim. A ideia é que podes não ser daqui, não é? Essa que é outra, que é outra pergunta. Sim, outra situação. Exatamente. Mas és portuguesa? Sim, eu nasci cá. Não, mas és portuguesa de onde? De onde é que são os teus pais? Qual é a tua origem? Não, eu sou portuguesa, os meus pais são coverdentes, ok, mas eu sou portuguesa, se calhar os meus pais estão cá há mais tempo do que tu existes. Ou ter os teus? Exatamente, sabe, claro. Exatamente, ou ter que estar sempre a explicar a satisfazer esta curiosidade, às vezes eu admito que é bastante cansativo. E basta saber um bocadinho de história para perceber que há pessoas de outros países que estão cá e que têm filhos cá e que já é normal, tipo, não é?
Não, e eu acho que tu há pouco também falavas disso, nem vou entrar na lógica da política da reparação, que é uma coisa que ainda é um tema, outro tema, mas esta ideia de que nós não fizemos esse debate, nós não desconstruímos isso, nós ainda não fizemos a desconstrução desse racismo sistémico e desse debate pós-colonial. Eu não sei se concordas, sim, mas acho que sim. Concordo, porque eu acho que há uma dificuldade. Guerra colonial foi há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Acho que há uma dificuldade nas pessoas de terem de assumir: ok, então eu também preciso de desconstruir aqui uma série de comportamentos. Tenho comportamentos que podem ser racistas. Sim, e como isso é doloroso, eu acho que é uma conversa que as pessoas evitam. Há situações que têm acontecido, que têm tornado o debate um bocadinho mais público, mas que rapidamente também são silenciadas. A questão da dobragem do filme Soul, a questão da candidatura da Grada à Bienal de Veneza, há episódios. Sim. Há histórias que têm trazido um bocadinho essa discussão, mas rapidamente é silenciado porque há uma sensação de vocês também, agora tudo é racismo, não se pode dizer agora nada. Não se pode dizer nada. Agora, eu parto de um princípio que se há alguma coisa que eu digo que pode magoar alguém, mesmo que a pessoa não tenha razões para estar magoada, porque a minha intenção não era, mas se pode magoar alguém, porque é que eu insisto em dizer aquilo? Porque há várias formas de se falar das coisas, não é? Porque é que eu insisto em dizer aquilo, ou porque é que eu quero... Não, porque eu tenho que dizer isto, porque eu como... Se magoa alguém, não é suficiente. Eu acho que se tu podes evoluir e de alguma forma arranjar outra maneira de dizer as coisas e a mesma coisa com os pronomes, não é? Se eu insistir em usar um pronome de alguém que obviamente que hoje em dia se assume como com o género feminino, mas tinha outro género antes, e se eu continuo a chamar pelo nome que morreu, nome que já não existe, eu estou só a desrespeitar aquilo que essa pessoa é, não é? Isso é outra dimensão ainda, mas há esta coisa da vigilância da linguagem. Eu acho que o problema é que nós somos extremados em tudo, e portanto o já não se pode dizer nada é muito fácil de alimentar com uma vigilância excessiva de tudo aquilo que se diz, não é? Portanto, ok, de facto eu agora nem sequer posso fazer uma piada. Ou seja, há uma zona que eu acho que ainda não encontramos, eu não sei se concordam, de common ground. Mas era aquilo que eu estava a dizer. Às vezes até mesmo qual é a melhor forma de tratar, qual é a melhor... Porque quer dizer, ninguém fica ofendido se alguém disser um branco. Ninguém fica ofendido, mas nós não temos isso, não sabemos o que é que significa ser a diferença. Não, mas o que eu estou a dizer é quando queres endereçar, eu acho que ainda não há uma linguagem comum. Mas eu não sei se... Mas, por exemplo, se estiveres em Angola e alguém te repetidamente chamar pula, é ofensivo e vais sentir isso na pele. Mas o que eu digo é mesmo... Eu acho que as pessoas tendem a baixar o tom de voz e dizer da maneira que acham mais simpático. Portanto, eu acho que há aqui uma componente de comunicação, de linguagem, que ajudaria imenso a atenuar a forma como se fala de uma forma aberta, não é? Mas quero perguntar às pessoas como é que querem ser tratadas, não é? Imagina, aqui e isto se pondo completamente as coisas em cima da mesa, porque eu acho que isto é importante. E eu dei por mim a pensar nisso. Quando eu vou apresentar uma lista de candidatos, eu digo ou não digo que esta pessoa é de outra raça? Menciono ou não? E eu pensei... Os censos não fazem essa pergunta. Pois, mas já pensaste? Mas eu pensei, eu acho que digo. Acho que é importante na gestão da expectativa, porque disse e correu bem, mas o facto de eu dizer fez-me pensar que na realidade existe essa diferença. Não, é? na verdade, por exemplo, em que lugar é que me enquadrarias? Em que lugar é que te enquadrarias? Sim, como? porque, por exemplo, eu nasci em Portugal, a minha mãe é filha de portugueses e de goeses de segunda geração, de portugueses que foi para Goa. O meu pai nasceu na Guiné, é filho de um guineense e de uma cabo-verdiana. Eu seria o quê? Portuguesa, asiática, africana, europeia? Eu seria o quê? Sim, percebes? Percebo. Não, mas eu genuinamente pus-me esta questão. Sim, mas ou seja, estou aqui a apresentar, aquilo não tem fotografia, os relatórios, eu vou falar dos candidatos e eu vou falar dos candidatos. Acho que contaria um bocadinho da tua história. Acho que contaria um bocadinho. Mas eu acho que é sempre por aí. História. É mais do que rotular, se individualizarmos e contarmos a história, ninguém vai ficar certamente magoado ou chateado. Pois, acho que contaria a tua história. Mas achei engraçado porque dei por mim a pensar. Se eu sinto essa necessidade, é porque do lado do meu cliente ele não está à espera.
Exato. Mas a mesma coisa na orientação sexual, não é? Que é, à partida não incluirias, mas a orientação sexual, a identidade sexual é uma coisa que é fundamental naquilo que é a compreensão do mundo. E, por exemplo, já houve no meu caminho momentos em que me foram negadas oportunidades por eu ser abertamente homossexual. E houve CEOs com opiniões sobre isso, a quando a minha contratação. E isso foi um tema. O que isso significa é que, muitas vezes, eu acho que há umas lógicas invisíveis de que depois as pessoas não trazem para cima da mesa, que têm a ver com os seus próprios preconceitos, as suas próprias leituras do que é ou não rentável. Como é que isto vai ser entendido? Como é que isto vai ser visto? Claro que a minha visão é uma visão que tem a ver com conteúdos que são para as pessoas, não é? Portanto, se calhar dentro de uma empresa que é fechada sobre si mesma e que trabalha para clientes, mas não tem uma leitura mediática, se calhar não tem que pensar tanto nessas coisas. Mas se estamos a falar de lugares de topo, sim, é um sinal para o mercado que aquela pessoa de determinada origem. Eu acho que, por exemplo, o facto de nos censos não serem feitas determinadas perguntas, eu não acho que a orientação sexual tenha que ser perguntada, obviamente, mas no caso de se perceber de facto um mapa de quem são as pessoas que moram neste país, se nós não fazemos perguntas sobre a origem, de onde vens, nós não percebemos quem somos. E isso é uma coisa que me faz muita confusão. Como é que mais uma vez se perdeu essa oportunidade? Porque essa informação diz alguma coisa, não é? Mas é pela questão, eu acho que é uma questão que é tão sensível que as pessoas deixaram de perguntar, e eu acho que tem que ser ao contrário, tem que conseguir falar dela abertamente para que seja natural, porque a partir do momento em que for natural falar dela, torna-se muito mais... O não falar não é natural, não claro. É? O ter tanto respeito, que então não perguntas, é de alguma maneira sentir que isso é algo estranho ou difícil de conversar. Eu acho que é mesmo importante, e portanto quando estavas a falar essa questão também, eu nessa apresentação de shortlist tenho que pensar várias vezes o que é que vai ser relevante e vai ajudar a que esta pessoa conheça. E, portanto, temas como a história, de onde vens, temas de homossexualidade ou não. Mas, por exemplo, se alguém é casado, é uma coisa que tu dizes? Sim. Sim, não é? Por exemplo, se eu for casado com um homem e tiver 2 filhos, espero que aconteça um dia, se isso acontecer, faz parte de quem eu sou, não é? Influencia aquilo a maneira como eu estou no mundo. Isso é um fator importante, não é? Importante. É um fator importante. Eu antes de ir para aqui pensei um bocadinho o que é que são as questões de etnias, nacionalidades, etc., que eu sinto, não é necessidade, muitas vezes porque as pessoas não porque os tornam individuais, ou seja, eu acho que toda a gente tem a sua riqueza, não é? É preciso é que ela seja realmente individualizada, e portanto eu acho que a história de cada um é importante, e também sinto que há ambientes onde estas pessoas vão ter mais aceitação e outros menos aceitação, e portanto também acho que é importante que o ideal é que todos tivessem aceitação, mas não estão todas as empresas no mesmo patamar. Claro, não é? E acho que se evoluiu bastante. E não estão, e portanto há como empresas... Como é que se derrete essa resistência? Como é que se tira essa resistência dessas empresas que são mais tradicionais, mais conservadoras e que se calhar não querem olhar para a mudança do tempo? Eu acho que a maioria delas quer. Eu acho que a maioria delas quer, Rui. Eu acho é que são coisas que tu não consegues fazer de um dia para o outro. Claro, não é? Sim. O tempo trata disso. Obviamente, coisas como cotas forçam, e isso ajuda a que depois... Não te escondo que em algumas delas, essas cotas, as pessoas podem ter um tempo... Pode ser difícil a integração, muito mais difícil do que daqui a 5 ou 6 anos. Sim. Não é? Noutras, a integração é muito fácil, é muito smooth. Se calhar no IKEA, a integração é muito smooth. Já tem esse processo há muito tempo. Sim. E, portanto, eu acho que pensar que mudanças de mentalidades se fazem de uma forma muito rápida, eu acho que é uma utopia. Não é? Agora, concordo, acho que estamos claramente no caminho certo. E sinto isso com uma diversidade de clientes muito grande. Portanto, desde clientes muito corporativos, muito portugueses, até clientes muito internacionais, onde esse já não é um tema de todo. Claro. Mas mesmo esses, eu acho que estão nessa direção. Com mais, acho que obviamente a mensagem do CEO, não é? A abertura do CEO, às vezes é crítico para a forma como esse tema vai ser levado. A empresa responde, não é? Eu acho que vivemos num Portugal a velocidades diferentes, não é? Eu acho que a realidade que nós vivemos em Lisboa é muito diferente da realidade que se vive no Porto, é muito diferente da realidade que se vive em meios rurais mais litorais ou mais interiores. Eu acho que vivemos num país com velocidades muito, muito diferentes. Sinto que há claramente uma tendência a... Estamos todos a tentar evoluir e ser um bocadinho melhores.
Mas há lugares muito diferentes, há lugares mesmo muito diferentes ainda. Então o radicalismo não é a resposta? A raiva não é a resposta? A raiva em mim nunca foi a resposta, mas já consigo perceber porque é que em alguns sítios ela persiste. Antigamente eu negava completamente essa raiva e não entendia. A raiva de não pertencer, a raiva de não ser visto, sim, a raiva de não ter oportunidades. Não entendia porque é que se combatia por aquele lugar com animosidade, porque para mim não fazia sentido, porque depois essa agressividade a mim afastava-me e não me fazia querer reunir, não é? Mas hoje em dia percebo, porque efetivamente para quem está nessa luta há muito tempo é muito complicado, não é? E entra num lugar de desespero, entra num lugar de incompreensão, entra num lugar quando... Muitas vezes ligado a uma miséria real, diária. Sim, não uma é? capacidade não ter acesso de subsistência. De querer alugar uma casa e lhe negarem a casa. Sim, não é? há pessoas, ainda há pouco tempo estivemos reunidos por causa da campanha que vai ser lançada contra o racismo, que vem no plano da luta contra o racismo, Portugal contra o racismo, e ainda hoje há pessoas de etnia cigana, negra, que para alugar casa muitas vezes pedem a amigos para ir, porque várias vezes assim que os veem, acontece com casais homossexuais. assim que os veem não, e muitos muito abertamente dizem não queremos cá pretos, não queremos cá ciganos, e não alugam casa a essas pessoas. Imagina-te passares por isto várias vezes, não é? Claro. Já comecei a entender melhor esse lugar de raiva, e acho que de vez em quando, sim, é preciso confronto, sim, é preciso uma resistência um bocadinho mais ativa e naturalmente um bocadinho mais agressiva, mas eu sou muito pela harmonia, eu opero muito no lugar do amor, do chegares ao outro e promoveres essa empatia pelo lado do amor, porque é a minha realidade. Porque é de onde eu vim, porque na verdade eu também não tive assim tantas situações em que sentisse na pele essa situação, e se calhar se tivesse tido mais eu era uma Cláudia diferente, não é? Sim, e a harmonia é possível num sistema tão capitalista quanto o nosso? Que é uma pergunta fácil para começar a fechar esta conversa, porque eu acho que grande parte subjacente a tudo isto está a luta de classe, e subjacente a isto está o machismo, e subjacente a isto, quer dizer, há mil coisas que por debaixo, não, levantamos o tapete, este tapete IKEA, por exemplo, e descobrimos não sei quantos fantasmas, não é? E eu acho que o grande problema também muitas vezes é que é uma luta para conseguir o lugar, que é uma emanação de um tempo, mas depois não é o repensar da estrutura toda e o sistema, que demora décadas, não é? Claro, tem que haver quase um colapso. A questão é se essa harmonia é possível. Eu não sei se ela é possível, mas para mim é uma crença muito forte, sabes? E eu opero nessa crença. Muitas vezes com teimosia, com desilusão, com cansaço, com desgaste, com pequenas alegrias, mas é uma crença minha. Eu só acredito nisso. Eu, quando penso no mundo que eu quero trabalhar para ele como se ele já existisse. Ou seja, eu não quero ter um caminho diferente para chegar àquele lugar que eu pretendo. Eu quero operar já naquele lugar para chegar lá. E então é uma crença. Não é uma crença simples e fácil. Levo muita pancada de todos os lados. De todos os lados. Mas todos nós também, não é? Sim, sim. Quanta mais fé temos, mais pancada levamos, não é? Sim. É manter-se a ver se a fé fica lá ou não, isso é verdadeira. Mas eu acredito muito Filipe, nisso. acho que não concorda. Não, eu estava aqui a pensar na questão da harmonia. Eu sabes que eu tenho aqui uma questão que é, eu acho que a igualdade de oportunidades levou-nos a que as pessoas queiram todas ser iguais. Então acho que muitas vezes acho que devemos lutar pela igualdade de oportunidades, mas não pela igualdade de sermos todos iguais, no sentido de cada um de nós tem uma identidade muito própria, e um homem e uma mulher têm uma identidade muito própria, e a riqueza de ter outras raças também tem uma identidade muito própria, e portanto acho que às vezes isto é a minha opinião, obviamente, não é? Acho que às vezes deveríamos claramente tentar separar o que é a igualdade de oportunidades, mas mantermos uma identidade de sermos diferentes, não é? Porque eu acho que a diferença vem a riqueza, quando somos todos iguais. Sim, ninguém está à procura do padrão, não é? Padronização, não é? Mas tens às vezes isso. Sim, verdade. Há pessoas que se transformam numa coisa para serem mais. Sim, temos todos fazer a mesma coisa. Portanto, um homem tem que saber fazer exatamente a mesma coisa que uma mulher, e uma mulher tem que fazer exatamente. Mas há gostos também, há coisas de natureza. Mas eu acho que é por isso que a narrativa mudou de igualdade para equidade. Ok.
não é? Já tem muito essa questão, não é? Quer dizer, de natureza há coisas que os homens fazem melhor. Pois há exceções, obviamente, mas acho que claramente também respeitar aquilo que tem. Há uma parte em termos de natureza e de que eu acho que se nós conseguíssemos anular a expectativa e o julgamento, sim, isto seria espetacular. E a comparação. Sim, a comparação, a comparação, o julgamento, a expectativa. Se nós aprendêssemos a entender o outro como um ser individual, que não tem de ser igual a nós e que não tem de pensar da mesma forma que nós e não tem sequer de concordar connosco e está tudo bem, sim. Eu acho que isso já era assim. Mas essa coisa de não ter que concordar connosco já é uma coisa que demora 100 anos sequer para nós começarmos a aceitar. E nem sei se conseguiremos, não sei se está na nossa natureza. A questão é essa. Acho que somos todos tantas coisas. Vezes, olha, eu concordo em discordar. Sim. Mas vai sempre haver conflito, não é? Faz parte também da evolução humana. Eu acho que é bom, por exemplo, eu tenho muito isso. Acho que eu tenho muito essa coisa de gostar de pôr em confronto as nossas visões. E parece que é uma discussão, mas para mim não é nada, nem tem essa agressividade. É conversar. Eu gosto muito de entender o que é que vai na cabeça do outro e, nesse entender, confrontar as minhas ideias sobre isso. Gosto mesmo muito disso e gosto dessa discussão e tudo mais, mas eu acho que se nós aceitássemos esta coisa de cada um é como é e está tudo certo, eu olhar e ver um 6 e a pessoa olhar e ver um 9 e está tudo bem, acho que isto dava assim uma volta boa. Aquela frase, comparison is the thief of joy, não é? A comparação rouba a alegria. Sim, eu acho que é mesmo verdade, mas quando se faz, por exemplo, uma empresa precisa de 10 pessoas ou 5 pessoas para ficar uma, a comparação é inevitável, não é? Claro que é. É como a mesma coisa que tu dizeres, o aspecto físico ou a aparência ainda é porque antes desta pessoa sequer entrar, o teu cérebro não para, não é? Portanto, tu quando vês, transmite determinada informação que tens de ter a abertura para ser desconstruída, não é? Portanto, acho que o nosso trabalho está muito mais na desconstrução daquilo que são os nossos preconceitos do que propriamente no facto de sermos todos iguais, porque isso perde muita graça. Eu acho que ninguém pretende essa igualdade. Sim. Igualdade de direitos não quer ser igual a ninguém. É diferente da igualdade de sermos iguais. Não é? Iguais. Mas em muitos casos confundem-se. Em muitos casos confundem-se. Aliás, tu estavas a dizer isso, não é? Estavas a dizer que, de alguma maneira, terias tentado alisar o cabelo, etc, etc. E em alguns casos, em pessoas com menor profundidade, o tentar encaixar faz com que muitas vezes seja querem sobreviver. Não, eu, na verdade, não tentei alisar o cabelo. Alisavam-me o cabelo para eu poder... mas isso é outro contexto. Veste-se este vestido, mete-se esse cabelo. Não, mas a Sheila não é? Exato. Sim, para mim foi mais uma questão realmente de integração. E eu não vou mentir relativamente... É isso, porque era aquilo que eu havia representado. Claro. No que é que tens fé, Sheila? Falavas de empatia para começarmos a fechar esta conversa? Então... Tens fé nas pessoas? Eu acredito, sim. Eu acredito na bondade das pessoas. Ainda tenho esperança que os meus futuros filhos não tenham que sofrer nem um terço do que nós passámos. Mal ou bem também vão ter estas origens e vão ver que têm uma mãe se calhar diferente das mães dos outros meninos, e eu quero acreditar que eles vão crescer talvez num meio em que não vão sentir as diferenças que eu senti ou que a Cláudia sentiu ou que muitos nós sentimos por termos uma diferença. Eu acredito e que a diferença também tem um propósito, e este propósito é vermos perspectivas diferentes, é acrescentarmos ao mundo. Portanto, se toda a gente conseguir ver, estava a dizer, não é? Se conseguirmos ter 1% nisto em cada pessoa, eu já ficava feliz. Filipa, que fé no quê? Para 2022. Eu acho que fé é que as pessoas são boas. Eu acho genuinamente fé que as pessoas são boas, mas fé também acreditar que é preciso às vezes dar tempo ao tempo, que sobretudo é preciso confiar, não é? É preciso confiar. Moderarmos um pouco a nossa ânsia de mudança, ou não? Sim, acho que obviamente também se calhar é mais fácil para mim, não é? Sim. Mas eu confio que as pessoas estão na direção certa. E vejo, acho que tenho esta sorte de falar constantemente com pessoas de níveis sociais muito diferentes, de culturas muito diferentes, e vejo cada vez mais que a história da pessoa é aquilo que é mais rico, mais do que até a universidade, as notas, etc. A história é aquilo que hoje em dia as pessoas mais valorizam.
independentemente, para que seja para trabalho, seja o que for, mas neste caso em particular estou a falar de trabalho. Quem são, não é? Uma boa história é o que é mais rico. E tu? Também tens fé nas histórias? Eu tenho muitas fé nas histórias. Olha, eu gostava muito que nós deixássemos de entender a diferença só entre grupos, sabes? E que percebêssemos que a diferença é efetivamente a única coisa que existe, porque eu dentro do meu grupo sou diferente de todos os demais, tu dentro do teu grupo és diferente de todos os demais e entre os grupos somos todos diferentes. Portanto, eu gostava muito. E são solidões e alegrias diferentes, não são coisas muito particulares. Sim, eu gostava mesmo muito que nós entendêssemos isto, que a diferença é só o que existe porque toda a gente é diferente de toda a gente. E outra coisa que era chegar a este lugar em que nós pudéssemos ter a alegria de sermos as nossas histórias sem que isso fosse uma questão. A alegria de ser negro, a alegria de ser afrodescendente, a alegria de ser homossexual, porque é a nossa identidade e porque isso é o que nós somos, não é? E que pudéssemos viver só isso e celebrar isso sem ser sempre uma luta e uma questão. Vamos trabalhar para isso. Eu acho que estamos aqui todos a trabalhar para isso. E não me importa nada, até porque sei que estas coisas não acontecem por decreto, não me importa nada e acho que é necessário tomarmos por mãos um trabalho que só os nossos bisnetos provavelmente... se houver planeta. Se houver planeta e não houver um monte de cinza. Ou então se estiverem em Marte, finalmente se tiverem... Descobriram mais água em Marte, podemos todos respirar fundo. Por isso. Mas que eles possam comer os frutos daquilo que estamos a plantar tardiamente, não é? Mas sempre com vigilância e com vigilância sobre a liberdade não é garantida, não é? E convém não esquecermos disso, nem a equidade é garantida. Obrigado a todas por esta conversa, gostei muito. Nós voltamos com mais um episódio daqui a um mês. Podcast igualmente é que há, pode ouvir nas aplicações de podcast ou então ver no YouTube. Adeus.